Opa! Estamos ao vivo aqui, mais uma live. Vamos lá, olá você, bem-vindo ao canal Entrou para a História. Eu sou o Luiz Manel e aqui a gente aprende, conhece e evolui junto. Hoje nós temos uma convidada, Daniele Azevedo. Ih, mas ó, eu tive até que gravar aqui, ó, ela é dentista, começou com odontopediatria, depois fez odontodia, mas se especializou em harmonização facial. Deixa eu até dar um jeito aqui, ela vai começar a ver defeito aqui. Calma, Daniele, peraí que ela deve estar já me esperando. Aí ela criou o próprio método de rejuvenescimento facial. Ih, rapaz, acho que eu vou ter que gastar o dinheiro com ela. Ó, antes disso, antes de chamar ela aqui para bater um papo. Peraí, não é esse não, peraí. É o Johnny Persson, johnnypersson.com.br. Camisa, short, camiseta, boné, meia, tem coisa pra caramba. E conseguiu, o Johnny Persson, nosso parceiro agora, conseguiu 10% de desconto no cupom que tem que colocar lá, o código Luiz10. 10% de desconto, Luiz10, Johnny Persson, voe alto com Johnny Persson. Valeu, Johnny Persson, brigadão. Opa, tem mais que... Ih, rapaz, não posso deixar de falar, não. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações. E vamos nessa, vamos chamar nossa convidada aqui, vou ver se eu fiz a apresentação direito, se ela me puxa a orelha, não pode, deixa eu ver aqui. Cadê? Eita! Caramba! Ó. Olá! Muito obrigado, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Ó, a gente já se conhece há bastante tempo, temos vários amigos em comuns, e você apareceu no meu radar ali no Instagram. Eu falei, eu conheço essa menina. Aí começou a falar de rejuvenescimento, de olheira. Eu falei, ih, rapaz, me encaixei. Aí o Instagram começou a mandar porção de informação. Eu falei, ih, rapaz, vou ter que chamar ela aqui para falar tudo pra gente. Obrigadão, Daniele. Obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui, de poder compartilhar minha história, minha caminhada, que não foi fácil chegar até aqui. Não foi Imagina. fácil, mas eu estou feliz e, mais uma vez, obrigada. Espero que a gente possa iluminar assim, várias pessoas assim, com essa história de persistência, né? E de não parar de estudar, porque esse é o segredo, não dá para parar de estudar. É verdade, porque a gente tem um mundo pela frente, né? Sim, exatamente. Então, olha só, aqui a gente começa fácil aqui, não tem mistério, começa, ó, lá o arquivo, ó, primeiro saber onde você nasceu, de onde você é, ou mais ou menos como tudo começou, um supra-sumo aí, uma breve história. Eu sou de Campo Grande, do Rio de Janeiro. Eu nasci em 79. Nasci em Campo Grande mesmo. E desde 6 anos de idade, eu já, em todos os meus diários estão escritos, os meus álbuns de criança, eu sempre quis ser dentista, desde 6 anos de idade. E aí, minha caminhada na escola, né, na época de colégio, foi nesse sentido, de fazer odontologia. E não mudei, né? Fiz a minha faculdade, eu morei fora do Rio para estudar e fiz a minha faculdade. E na faculdade eu me apaixonei pela odontopediatria. Eu realmente tinha uma habilidade muito especial com criança, com pacientes especiais. Então, minha primeira especialidade que eu escolhi para trabalhar foi a odontopediatria. E aí, você cuidando de criança, você começa a ver... eu comecei a ver necessidade também de fazer a ortodontia e ortopedia. Porque se a gente interfere numa maloclusão, né, num crescimento ósseo desorganizado, o quanto mais cedo a gente intervém ali, mais rápido são as correções, né? E consequências muito menores para aquele indivíduo. Então, eu senti essa necessidade de fazer a ortodontia para complementar os meus cuidados, né, com as crianças. E eu fiz ortodontia e também ortopedia facial, que é aquela a correção que a gente faz, né, na parte óssea e dentária com os aparelhos móveis, tem aparelhos fora da boca, né, extraoral.
Então, eu fiquei anos me dedicando só à ortodontia. E aí, quando você corrige o sorriso do paciente, né, a oclusão, a função mastigatória do paciente, você também começa a ter necessidade, eu senti essa necessidade de fazer correções, principalmente de assimetrias. Eu vou falar um pouco do que se trata. Tem aquelas pessoas que quando sorriem, aparece muita gengiva assim, né? Então, na época eu estava procurando, eu estava procurando como corrigir isso, porque eu alinhava o dente do paciente, chegava para trás quando eu precisava, né? Retraía a arcada quando eu precisava, e aí o paciente ia sorrir, levantava o lábio. E aí, há muitos anos, começaram a usar, né, a toxina botulínica, os dentistas começaram a usar com essa função da gente paralisar a altura do sorriso. Então, em lugares específicos, a gente aplicava a toxina botulínica, que as pessoas falam também Botox. Na verdade, Sim, Botox sim. é uma marca, né? O nome é toxina botulínica. Então, a gente começou a usar a toxina botulínica nessas regiões para diminuir o sorriso, para o sorriso ficar harmônico. E aí eu comecei a me interessar muito nessa parte, nessa especialidade, para eu terminar o tratamento dos meus pacientes, corrigir Isso identifica muito cedo isso nas crianças? Nas crianças, sim, mas quando é criança, a gente tem um aparelho ortopédico, porque Ah, geralmente esse sorriso, quando aparece a gengiva, pode ser porque a pessoa teve um crescimento vertical muito grande da parte óssea, ou em algumas pessoas a gente nota que é a hiperatividade muscular mesmo. Então, quando é criança, que a gente nota que a criança está com esse crescimento da maxila verticalizado, né, crescendo nessa direção, a gente tem como usar um aparelho para neutralizar esse crescimento, para coordenar esse crescimento. Tem muitas crianças pequenininhas que sorriem, você já vê que aparece muita gengiva. Mas quando é criança, a intervenção é só com a ortopedia. São aparelhos removíveis, inclusive, indolores. As crianças se adaptam muito bem. E aí, quando é adulto, a gente tem quando é muito, essa discrepância de crescimento é muito grande, tem até uma cirurgia que se faz, né? Uma cirurgia ortognática, que é o bucomaxilo que faz, a especialidade de bucomaxilo. E eu te confesso que tem muitos pacientes que têm reticência a esse tipo de cirurgia, ela tem uma recuperação longa mesmo, né? Ela não é uma cirurgia, o investimento dela é alto, então, assim, muitos pacientes não querem fazer. E aí, para a gente melhorar esse sorriso, harmonizar o rosto do paciente, para combinar com aquela boca, com aqueles dentes lindos, organizados, e aí a gente pode usar a toxina em determinados lugares. E aí você começa a estudar, eu comecei a estudar para diminuir esse sorriso gengival e comecei também a identificar pessoas com sorriso triste, com lábio inferior caído. Fui eu estudar a ação da toxina para harmonizar esse lábio inferior caído. Você estudou onde, Daniela? Qual foi a faculdade? Eu estudei na Unifoa, em Volta Redonda. Caramba, longe. Aí você ficava lá direto, né? Eu morei lá. Minha faculdade foram 5 anos, eu morei lá esses 5 anos. E aí eu comecei a me interessar por essa especialidade. Ainda não era especialidade, né? Ainda não era especialidade na odontologia. Então eu comecei a fazer cursos isolados para eu ir aprendendo, até para a gente encaminhar o paciente para fazer determinados procedimentos. A gente tem que conhecer aquele procedimento, né? Por exemplo, eu não faço implante, mas eu tenho um colega na minha equipe que faz o implante no meu consultório, nos meus pacientes. Então, é um profissional maravilhoso, já está comigo, tem uns 16 anos, né, na minha equipe. Então, assim, a gente tem uma troca muito bacana e eu participo das cirurgias dos meus pacientes, participo do pós-operatório. Então, assim, eu sei encaminhar o paciente e sei ponderar com ele as decisões dele com o meu paciente não entende da técnica.
mas eu estou ali responsável pelo meu paciente e entendo da técnica. Então, eu tenho bagagem para ponderar com ele, mas eu não tenho bagagem para fazer o procedimento, entende? Sim. Então, assim, e meu paciente no pós-operatório, se precisa de um suporte, eu estou ali do lado e eu sei dar aquele suporte. Então, por isso que eu fui estudar, fui fazer cursos livres nesse assunto, né? O primeiro curso que eu fiz foi em 2016, sobre toxina, Caramba. e nunca mais parei de fazer esses cursos. E aí, a harmonização facial virou uma especialidade odontológica reconhecida, né, pelo CFO, pelo MEC. E aí, então, eu fiz muitos cursos antes, né, e aí eu decidi fazer a especialidade, e porque a gente tem uma bagagem muito maior na especialidade, tem o título, né, eu tenho o título de especialista. Então, eu me apaixonei, porque e aí o tratamento que eu começava intraoral, né, para corrigir o sorriso, para corrigir o alinhamento dos dentes, que atrapalhava o paciente na higiene, atrapalhava o paciente na autoestima, atrapalhava o paciente a falar, porque quando a gente tem dentes muito separados, atrapalha até na fala, né? E também nas funções, porque a gente não pode pôr o aparelho pensando só na estética. A gente tem que pôr o aparelho, corrigir, pensando também na função. A estética e a função andam alinhadas ali, né? No nosso objetivo. Tem que mastigar, tem que mastigar. Exatamente. Não adianta ter um sorriso lindo que não encaixa uma arcada na outra, né? Que não vai fazer a função correta para a mastigação. Então, eu me apaixonei pela especialidade, porque eu pude completar aquele tratamento, né? De corrigir assimetrias na face, o paciente que tinha um lábio muito miudinho, e aí a gente precisava revitalizar aquele lábio, revivar aquele lábio, né? Porque aí a pessoa fica tão feliz em poder sorrir com aquele dente arrumado, e aí, às vezes, não dá nem para passar um batom, porque não tem nem lábio. Então, isso me encantou. E eu não parei de estudar desde então. E aí... Você falou uma coisa agora, já uma pergunta, né? Te procuram mais para essa harmonização facial, mulher ou homem? É mais... Olha, a minha maior procura é de mulher. Mas eu vou te falar que 40% dos meus pacientes são homens. E isso... Já não está tão diferente, né? Já não está tão diferente. A distância não é grande, né? Não é. Assim, não é comum isso no meio dos meus colegas que fazem harmonização. Mas assim, eu ainda avalio o porquê disso. Eu tenho algumas especulações de porquê eu atendo tanto público homem, né? Mas eu atendo muitos homens. Os homens hoje estão mais vaidosos e mais conscientes, né, também de algumas situações. E por eu, de repente, assim, o paciente que eu tratava na ortodontia, corrigindo as arcadas, e eu mostrava para ele o que poderia melhorar para exaltar a beleza dele e para mudar alguma coisa, o paciente ia confiando no que eu falava, fazia o procedimento e ficava feliz. Porque, assim, a pessoa que tem algumas situações assim que fazem elas se esconderem, e quando aquilo é corrigido, elas ficam muito felizes e gratas. Sim, com certeza. Há pouco tempo, eu recebi uma paciente, ela foi minha paciente, ela usou aparelho, eu fiz a ortodontia dela. E aí, desde então, ela nunca mais me largou, ela é super comprometida, ela vai nas revisões de 6 em 6 meses, já passou para 1 ano, né? Então, ela vai uma vez ao ano ao consultório para fazer a revisão da ortodontia. E aí, esses dias, ela chegou no consultório e falou assim, eu não vim aqui para você ver meu dente, não. Eu vim aqui porque eu tô tomando coragem. Eu vim conversar com você para eu me encher mais ainda de coragem, mas eu queria muito corrigir essa minha olheira. E aí eu falei, mas o que tá te impedindo? Qual é a falta de coragem? Por quê? E aí ela falou lá as dores dela, né? Que ela tinha medo da mudança, que ela tinha medo de exagero, que ela via coisas
assustadoras na internet, que ela tinha medo de sentir dor e que ela tinha coragem de fazer comigo porque ela me conhecia há muito tempo, né? Sim. E ela via meus resultados, que não tinha exagero nos meus resultados. Então eu falei para ela, olha, você precisa de 3 momentos para a gente corrigir essa olheira. 3 momentos. Aí ela regalou um olho. "Ah, não vai ficar exagerado?" Eu falei, não. E aí eu expliquei cada detalhe, por que ela precisava das 3 intervenções. E ela concordou comigo, ela entendeu, porque assim, o paciente que é leigo não entende termo técnico. Sim, né? Só que eu desenho, eu tenho umas figuras ilustrativas, eu tenho um tablet que eu posso mostrar em 3D para o paciente cada situação, e ela entendeu o porquê ela precisava daquilo. E isso é importantíssimo, porque o paciente, quando ele está lúcido do que a gente propõe, quando ele está esclarecido, ele colabora demais, demais. E aí a expectativa também, a gente consegue controlar a expectativa do paciente. Isso é Porque às bom. vezes, porque às vezes o paciente Ansiedade, né? Expectativa atrapalha pra caramba, né? às vezes chega lá querendo um passo de mágica, mas isso não existe, né? Não existe. E eu ponho o pezinho no chão e falo, olha, a gente vai precisar de 3 intervenções. Na terceira vai ficar muito boa. Na primeira a gente vai mudar, mas na terceira a gente vai corrigir tudo que precisa. E aí eu fiz a primeira intervenção nela, e ela me mandou uma mensagem 2 dias depois que eu chorei. Mas eu chorei primeiro feliz de ter proporcionado aquilo para ela e assim emocionada de ver uma pessoa, porque ela é uma pessoa maravilhosa, sabe? Batalhadora, muito correta e assim uma olheira estava impedindo ela de fazer algumas coisas e na mensagem dela ela me mandou assim: hoje é um dia de sol que eu faço questão de não usar o óculos porque eu não preciso esconder mais os meus olhos. Então, assim, você imagina a diferença, você imagina o que eu mudei na vida dela, né? Autoestima, né? Autoestima, essas coisas. Eu trabalho, porque ela me falou que ela rezava todos os dias para fazer sol, para ela usar o óculos escuro. E ela fez um óculos de grau para ela enorme, grande, para disfarçar a olheira dela. Então, você imagina como foi libertador para ela de não precisar daquilo para se esconder, de ficar feliz de estar sem o óculos, né? De ficar feliz de se ver sem nada para escondê-la. Então, assim, foi muito emocionante, sabe? Isso foi uma história a mais recente de que eu ouvi, de que eu tive essa mensagem, né, escrita. E isso acontece muitas vezes, muitas vezes, sabe? Você no teu Instagram, você faz muitos vídeos técnicos explicando, né? Eu acho aquilo legal pra caramba, porque você, com a tua maneira de explicar, aquilo vai entrando, pô, legal isso. Aí eu gostei bastante da maneira que você expõe, das coisas que você fala, achei legal. Porque a gente conscientiza, né, as pessoas do que precisa e conscientiza do que é correto, conscientiza que não existe mágica, né? A gente tem um caminho. Se a gente quer chegar num lugar, sendo possível, a gente tem que ter realidade daquele caminho, né? Não adianta. Ainda tem um detalhe: tem muitas pessoas que querem fazer alguma coisa, mas que acham que não é para elas. Eu não posso. O bloqueio, né? Aquele bloqueio, né? Ou não é para mim. Deve ser muito caro. E assim, eu tento manter um caminho sem barreira para essas pessoas, porque quando vencem a primeira barreira de chegar até mim, falam: é possível para minha vida, sabe? Então, assim, a gente tem que ajustar também as necessidades daquele paciente à realidade dele, né? A realidade dele. Então, isso eu faço questão de conversar com o paciente, porque o paciente, quando ele está instruído, quando ele sabe exatamente de cada passo do que a gente vai fazer,
ajuda no pós-operatório, ajuda se precisar de um repouso, ele vai ter consciência, né? Então, é muito importante isso. E aí eu procuro lá no meu Instagram fazer esses vídeos Sim. para realmente ajudar as pessoas, né? Quebrar barreiras, mostrar que é possível, né? Não, eu vejo que isso está dando retorno, porque eu vejo as pessoas engajarem lá no assunto. Eu vejo assim, ó, claro, eu estou nesses 40%, eu estou nos 40% dos homens aí. Que eu fico olhando, se bem que eu sou muito amplo na internet, eu sou muito, me diversifico muito de assuntos, né? Porque eu quero saber de várias coisas. Hoje a gente está nessa vibe, né? Quer conhecer de tudo um pouco, de tudo, enfim. Mas esse trabalho que você está fazendo lá, eu acho sensacional, acho sensacional. Aí Que você bom. falou que teve um momento que você mudou, né? Que aí eu peguei a sequência aí, mas você fez o odontopediatria, depois foi ortodontia, aí depois essa troca aí, essa passagem foi em que momento que você percebeu essa troca aí, a necessidade de fazer Então, essa mudança? foi exatamente quando eu senti a necessidade de complementar a harmonia do rosto do meu paciente. Porque Foi o que você falou há pouco. eu arrumava a arcada, o sorriso ficava lindo, e de repente a pessoa, por exemplo, o que poderia acontecer? Uma musculatura de um lado diferente da outra, a pessoa ia sorrir assim, ou então um lábio que desaparecia, aí tava o dente lindo, aí quando você ia sorrir, não aparecia lábio. Sorriso gengival, né? Quando aparece muito a gengiva na hora de um sorriso. Então, isso tudo foi me intrigando, porque eu queria harmonizar, terminar, né, aquilo que eu estava fazendo intraoral. Porque assim, olha, eu não sei se você vai concordar comigo, mas a gente tem algumas coisas no nosso rosto que chegam primeiro e que as pessoas reparam, né? E quando você tem um sorriso bonito, harmônico, organizado, com um aspecto de dentes limpos, de dentes brilhantes, isso faz muita Vai, diferença em qualquer apresentação. exato. Então, quando você faz essas correções, você começa até a reparar outras coisas, né? Então, assim, por essa necessidade de querer harmonizar meu paciente depois de ter feito esse tratamento intraoral, eu comecei a buscar, né? E aí fui fazer Tem especialidade. ampliado. E assim, eu não parei de estudar, sabe? Eu não parei, porque, eu sou especialista, não preciso mais estudar. Não, eu não parei de estudar. E aí, eu tenho uma bagagem muito grande já. Na verdade, assim, olha, eu vou te contar um segredo, mas eu tenho. Eu, esse ano, eu farei 23 anos de formada. Caramba! Então, assim, a minha bagagem profissional, minha bagagem no contato com o paciente, no cuidado, na relação com o paciente, né? Isso já é muito maduro em mim. E aí, a confiança do paciente em fazer outros procedimentos comigo, Importante. isso foi natural e foi numa escalada que eu me surpreendi. Então, assim, eu tenho uma bagagem já nos procedimentos da harmonização, nos procedimentos estéticos, muito, muito grande. E eu me apaixonei pelos fios de PDO. Você já ouviu falar? Não. Conta pra gente, ó. Aqui eu sou totalmente leigo. Agora, eu preciso até fazer umas mudanças aqui, ó. Mas não, Então, eu vou fazer uma passada rápida aqui. A partir de 25 anos, o indivíduo, qualquer um, começa o processo de envelhecimento. Porque a gente. quando eu chegar a 25 anos, eu aviso. Aí eu vou te procurar. Tá. E aí a gente diminui, a partir desse momento, a gente diminui a produção, principalmente de colágeno. Então, começa o processo de envelhecimento. E aí, hoje, a gente tem alguns produtos e algumas tecnologias, né? Que eu vou focar nos produtos aqui. A gente tem alguns produtos e tecnologias
que estimulam a produção desse colágeno. Então, a gente faz uma avaliação de cada paciente para entender a necessidade dele, as queixas dele, a necessidade, para a gente indicar o que é melhor. Se é só um produto, se é um produto associado a uma tecnologia, né? Por exemplo, a um laser. Se o paciente vai precisar de produtos diferentes. Então, depois dessa avaliação, a gente escolhe qual conduta seguir. E aí, esses bioestimuladores, que são os produtos que avisam o nosso organismo, olha, eu estou aqui, vai produzindo colágeno, porque eu estou aqui para te ajudar. Então, bioestimulador de colágeno. E aí tem os líquidos, né? Tem os líquidos que são alguns artificiais e outro que a gente usa o próprio sangue do paciente para fazer esse estímulo. E é fantástico. Isso, a gente só tem uma barreira para isso. O paciente que tem medo de tirar sangue, a gente não pode oferecer essa possibilidade, né? Mas a gente tem esses líquidos, esses bioestimuladores líquidos, e a gente tem o bioestimulador sólido, que são os fios de PDO, né? Esses fios já têm variações, fio fino, fio liso, que é um retinho, fio em forma de parafuso, fio com garras, né, para fazer tração. Então, a gente tem variações desses fios. E esse fio é usado há mais de 50 anos, né? Porque ele é a primeira escolha, esse fio é a primeira escolha de fio de sutura de cirurgia cardíaca. Então, não é um produto que chegou hoje no mercado. Ele já tem muitos estudos sobre os fios de PDO. É um fio nobre, né? Ele é um fio de sutura nobre, vamos dizer assim. E aí, com a evolução dos estudos, notou-se que ele faz esse estímulo de produção de colágeno muito bem e que era muito possível usar na função estética. E aí, eu me encantei pelos fios de PDO e eu me debrucei no estudo dos fios durante muito tempo. E aí, assim, a região aqui da olheira é uma região muito desafiadora para a gente cuidar, porque a gente tem algumas limitações nessa região, a gente não pode usar qualquer produto, a gente tem que saber muito bem indicar o que fazer para não piorar, não fazer bolsa no paciente, não deixar a coloração diferenciada nessa região. Então, é uma região muito desafiadora. E eu me debrucei nos fios e eu fui muito em direção ao tratamento de olheira, de flacidez de olheira, com os fios. E aí, eu desenvolvi um método meu, um método que eu uso lá no consultório, que eu tenho muitos resultados maravilhosos, né? E que eu tenho tido uma entrega muito boa para os pacientes ficam muito satisfeitos. Eu uso esse fio em toda a região da face, papada, pescoço, e aí eu desenvolvi esse método que eu realmente é maravilhoso. Depois, se você quiser, eu te mando umas fotos para você ver, mas eu tenho algumas no meu Instagram lá já mostrando. Sim, acompanhei, assim, não acompanhei tudo, né? Porque começou a aparecer no meu radar, assim, teu Instagram já de uns meses para cá. Mas eu percebi que tem muita coisa ali, tipo assim, nova, né? Que a tecnologia aumentou muito para isso, né? A ciência deu uma evoluída muito grande, né? Os estudos hoje, eles vêm, assim, de galope, né? São aceleradíssimos, tem muita gente interessada e fazendo muitos estudos. Então, assim, os fios, eles são muito seguros, sabe? Eles são biocompatíveis, óbvio, né? Até são a primeira escolha para cirurgia cardíaca, então não há dúvida disso, né? De que não fazem mal ao nosso organismo. E aí, só que muitos profissionais não se sentem seguros para fazer esse procedimento, né?
assim, se você estudar, souber a anatomia, que é o mais importante, e saber indicar, né, em cada caso, o uso, Sim. assim, os resultados são fantásticos, fantásticos. São resultados que a gente tem esse estímulo durante muito tempo, né? Porque os fios, eles começam a ser reabsorvidos. Então, você imagina, vamos dizer que seja uma linhazinha que você introduz, né, no paciente, e aí essa linha lá dentro do seu organismo começa a ser reabsorvida, porque ele é reabsorvido. Então, quando esse fio ele começa o seu processo de reabsorção dentro da pessoa, é essa reabsorção que vai estimular, esse processo de reabsorção que vai estimulando a produção de colágeno. E o fantástico do fio é porque ele é um bioestimulador de colágeno que a gente consegue usar ele de forma pontual. O bioestimulador líquido, a gente usa ele na face toda e ele vai permeando, igual uma infiltração de água numa parede, né? Ela vai permeando, a água vai passando por onde ela tem caminho. Então, o líquido que a gente usa no rosto, ele tem essa facilidade de permear, né? E a gente consegue atingir uma região muito grande. Os fios de PDO, a gente pode usar ele no rosto todo, no mesmo dia, por exemplo, mas a gente consegue, de forma especial, localizar ele onde a gente mais precisa. Então, se um paciente, por exemplo, hoje, precisa de maior estímulo de produção de colágeno, por exemplo, na olheira, a gente intensifica o uso do fio nessa região. E ele não sai dali. Ele fica ali estimulando a produção naquela região. Se um paciente, isso eu uso muito em homem, muito em homem. Os homens vão perdendo o contorno da face, vão perdendo tá vendo que tá retinho aqui? Quando você começa a perder isso aqui por uma flacidez, em homem eu consigo fazer o contorno da mandíbula aqui com os fios. Então, e aí, dependendo do fio que a gente vai usar, além da gente estimular essa produção, a gente também pode volumizar, consegue fazer pequenos volumes e consegue fazer o contorno de algumas regiões, sabe? Então, ele é um tratamento, é um produto que me possibilita muitas opções de tratamento. Ele é versátil, né? Porque eu posso usar em vários lugares. E eu tenho desde um fio, da espessura de um fio de cabelo, até um fio assim, mais grosso do que um nylon que a gente usa em casa. Um nylon de rede de pescar, por exemplo, sabe? Sim, sim. Caramba. E o que é muito interessante e importante eu falar, que nesse meu método, o paciente não sente dor. A gente faz uma anestesia, né? Então, a sensação de dor o paciente não tem. O que o paciente sente é o tato, né? Como se eu estivesse passando a mão, né? Fazendo o tato. Sente que eu estou mexendo ali naquele lugar, mas não sente dor. Então, isso é importante falar, porque a pessoa fica pensando, meu Deus, vai tocar um monte de... Talvez, assim, vai entrar numa pergunta, porque é um questionamento, né? Pessoas de mais idade, aí não sei até o máximo de idade que esses procedimentos são viáveis, né? Porque as pessoas de mais idade, primeiro que elas têm um preconceito, né? A preocupação, preconceito e preocupação junto, fica ali tete a tete, né? Porque fica com receio de passar, de não ficar legal, que você está falando daqui a pouco aí de uma paciente tua, né? Ela fica preocupada, né? Eu acho que a dor ela pode ser um atenuante aí, né? Mas eu acho que é mais a preocupação mesmo, se vai ficar legal, se não vai ficar. É tipo assim, ó, eu era para ter começado a pintar meu cabelo, se eu quisesse, quando começou a aparecer o primeiro. Eu tenho amigos que pintam desde... Apareceu o primeiro cabelo branco, ele começou a pintar, e ninguém reparou.
Só que aí o que acontece? Quando aparece a barba dele, tu tá pintando o cabelo. Então, É isso, assim, é o responder. preconceito. Faz o quê? Preconceito, né? Sim, tem muitas pessoas têm preconceito, sim. E, e uma coisa que eu vou te falar, existe o preconceito que faz uma barreira, e existe uma outra situação que eu já tenho feeling hoje de perceber. Muitas pessoas me procuram para fazer determinados procedimentos porque o outro quer. O outro fala assim, o outro que eu digo, o outro ser humano, pode ser uma amiga, pode ser marido, pode ser Sim. enfim. Ah, você tem que fazer isso aqui que tá feio. Ah, você tem que ficar igual fulana. Ah, mas você tem que fazer para ficar. Você vai ficar assim, ó. Então, eu consigo perceber quando a pessoa tá ali, porque o outro colocou alguma coisa na cabeça dela, sabe? E essa paciente. Acaba atuando um pouco como psicólogo, né? Como Sim, terapeuta, né? só que esse paciente que chega com esse perfil não fica satisfeito com nada que a gente faz. Sabe por quê? Ele não tá ali por ele. Ele não tá ali porque uma coisa incomoda ele. Ele tá ali porque o outro está incomodado. Então, quando eu percebo que o questionamento é esse, tem umas que chegam falando mesmo, tá? Ah, meu marido que falou para eu vir resolver isso aqui porque minha boca tá muito pequena. Ah, meu marido que falou para eu vir porque eu tô muito enrugada. Aí você pode não acreditar. Eu acolho o paciente, converso, explico e não atendo. Eu convenço o paciente a ir embora e refletir, sabe? Porque primeiro a gente tem que estar bem com a gente mesmo, a gente tem que estar certo do que vai fazer, né? Eu não faço nenhum procedimento que não possa ser revertido. Antigamente usavam-se alguns preenchedores em gel que são definitivos, né? A gente não usa mais isso hoje. Mas mesmo assim, a gente podendo reverter os procedimentos, né? Principalmente os preenchedores que as pessoas Sim. pedem para reverter. A pessoa, se ela tá bem com ela mesma, a gente não tem esse problema, sabe? Eu vou te. É porque eu acho que as pessoas querem, em vez de mudar a si mesmas, elas querem mudar as outras pessoas, né? Então, a pessoa que te procura, ela tem que estar ciente do que vai fazer, né? Do que quer fazer, né? Da mudança que ela vai fazer na vida dela, né? Do rosto, enfim, da aparência. Sim, e assim, isso não aconteceu uma vez, foram várias vezes que eu conversei, acolhi e falei: vai para casa pensar, volta outro dia, e não atendi. Então, assim, já aconteceu de mulher chegar lá: olha, meu marido me traiu, tá aqui a mulher, eu quero ficar igual. Já pintei o cabelo, agora só falta você me. Eu quero essa boca, eu quero. Entendeu? Esse tipo de pessoa, eu não vou ajudar tratando Não ela. dá. Ela Aí não tá é, aqui por ela, para se tratar, para se sentir melhor, para se sentir mais bonita. Não. E ela tá achando que se ela ficar igual, ela vai resolver o problema do casamento dela. Entendeu? E recentemente, bem recentemente, eu recebi um paciente que falou assim: olha, eu conheci uma menina que é muito mais nova que eu, e eu tô muito feliz com ela, tô apaixonado por ela, mas assim, eu não tô combinando com ela. Eu falei: como não tá combinando? Ah, ela fala que eu não combino porque eu pareço muito mais velho do que ela, então eu vim aqui para você me ajudar a fazer alguma coisa. Então você vê, isso não acontece muito mais com mulher, tá? Foi a primeira vez que eu recebi um homem falando isso. Eu já recebi homens assim: separou, quero ficar mais bonito. Eu fiquei doente, agora eu tô bem, eu emagreci muito, quero me cuidar.
porque isso acontece muito para quem faz bariátrica, né? Pessoas que perdem muito peso num espaço de tempo muito pequeno, muito curto. Então, a pessoa, quando é obesa e perde muito peso, já fica com a autoestima mudada, porque já tem outra disposição para fazer as coisas, né? Tem mais energia, se sente mais bonito, mais feliz, e aí quer se cuidar. E aí vai investir também no rosto, vai querer fazer os procedimentos. Então, mas assim, homem que foi me procurar porque a mulher, que era uma menina muito mais nova, falando isso, vai lá, porque você não tá combinando comigo, tá muito diferente. Isso não vai ajudar, isso não é isso que vai resolver o relacionamento, sabe? Então, em se falando desses procedimentos, a gente também tem que ter um feeling em relação à expectativa e ao motivo que levou a pessoa a estar ali, porque a gente pode se deparar depois do procedimento com alguma situação desconfortável, né? Com alguma situação ruim, chata. Então, eu prefiro não fazer, sabe? Eu acolho, escuto, explico cada situação do que precisa ali, mas eu falo, vai para casa, vai pensar. Pensa e depois você volta, sabe? Porque a pessoa fazer um procedimento desse ou qualquer outra coisa, mas ainda mais uma coisa, uma mudança estética para agradar outra pessoa, pô, acho que não, sei lá, não sei. Pode ser que eu faria, não sei, a gente nunca sabe, né? Mas não acho justo, não. Não acho legal. Pois é. E aí, com esses meus resultados, que são muito, muito bons, resultados com esse meu método, eu consigo acelerar muito esses resultados, né? E aí, muitos colegas vinham me procurar, me pedir ajuda, né? Me perguntar, o que você acha que eu faço? Ai, mas eu tô com receio de fazer nessa região porque tem uma artéria nobre ali, tenho medo. Me fala aí como é que eu faço para escapar de problema nesse lugar. E aí comecei eu não tenho problema nenhum em dividir isso, porque quanto mais a gente divide, mais a gente recebe, né? Eu tenho assim, generosidade só faz a gente ganhar, né? Qualquer tipo de generosidade que a gente tenha com o outro só engrandece a gente, só melhora para a gente. Então, eu nunca tive problema em dividir isso, assim, sabe? Eu já tive, assim, eu tenho muitas pessoas generosas ao meu redor, que são generosas comigo também. Então, eu comecei a dividir, a ajudar, a explicar todo dia, né? As pessoas me sabiam que que eu me dediquei muito aos fios, né? E aí vem me perguntar. E com isso, por que não? Eu me fiz essa pergunta muitas vezes, e com isso surgiu a minha mentoria, que eu criei justo para até ajudar outros colegas que não me conhecem, que não tinham acesso assim fácil a mim, como os meus mais próximos. E aí surgiu a mentoria, né, onde eu divido de forma mais profunda esse meu método. E aí eu estou feliz com esse novo projeto. Tem muito trabalho, né? Tem muita responsabilidade, muita dedicação e abdico de muita coisa também, né? Quando eu resolvi entrar nesse novo projeto, eu sabia que ia ser assim, mas eu estou muito feliz, eu estou muito empolgada, eu estou me dedicando muito a isso e colhendo bons frutos dessa escolha, desse caminho novo, Sim. né? Então, eu estou muito feliz com essa novidade, com esse projeto. A gente está, assim, toda vez eu amadureço mais, né? E a gente
Toda vez que tem um mentorado, eu procuro ver o que precisa melhorar, né? Então a gente vai usando toda oportunidade para melhorar, para mudar, para incrementar, né? Para ter mais casos para colocar ali de exemplos. E eu estou muito feliz com essa nova etapa. O Instagram, as redes sociais ajudam muito hoje no teu tipo de trabalho, né? Ajudam bastante, né? Sim, ajudam muito. Primeiro, para a gente ter uma proximidade, né? Do paciente, do profissional, que hoje eu tenho muitos que estão próximos por conta da mentoria. Então, isso aproxima a gente, né? Aproxima. Além de aproximar, tem a função formativa, informativa e formativa, né? Que a gente consegue mostrar um pouquinho de como é cada procedimento, um pouquinho de cada resposta, um pouquinho das necessidades, né? Dos cuidados, do que esperar, e muito falando também de expectativa, porque isso é uma coisa que a gente tem que alinhar muito em qualquer procedimento, qualquer mesmo, não é só estético não, até no tratamento ortodôntico, né, no tratamento de implante, até quando a gente vai pintar o cabelo, por exemplo, né, que a gente vai com uma foto de uma revista, não é para fazer igual, é uma inspiração. Ó, eu quero mais ou menos isso. Não vai ficar igual, porque o preenchimento que eu faço em mim não vai ficar igual que eu vou fazer em você. As suas características anatômicas são diferentes, né? O seu organismo é diferente, tudo diferente, sua estrutura é diferente, seus contornos são diferentes. Então, o Instagram ajuda muito nesse sentido, da gente poder trocas, né? Aproximar. E também da gente chegar em lugares que estão longe geograficamente. Eu ia falar, eu ia tocar nesse assunto. O teu consultório hoje é em Campo Grande, é isso? Em Campo Grande. Você só atende Campo Grande hoje? Graças a Deus. Eu já tive uma fase de ficar trabalhando em vários lugares, né? Já cheguei a trabalhar em 5 lugares diferentes. Então, isso era uma meta minha, ficar só num lugar, no meu consultório, sabe? E isso eu fui devagar, né? Para chegar até esse momento, eu fui devagar, mas isso era uma meta e foi uma meta que eu alcancei, porque é desgastante, é perigoso, os meus equipamentos são equipamentos muito sensíveis, muito caros, né? Os materiais que eu uso são muito caros, tem muito medicamento que tem que ficar refrigerado, então não basta estar na geladeira, sabe? Eu tenho um termômetro que eu monitoro a temperatura, tem que ter temperaturas ideais, então isso é importantíssimo para a segurança e para o sucesso do procedimento. E não abro mão, sabe? Então, assim, não dava para eu ficar de um canto para o outro, sabe? Então, isso foi também maravilhoso para Até mim. porque o trânsito é muito ruim, né? Para você se deslocar e tudo, é muito complicado. Sim. E Campo Grande ficou um bairro mais conhecido no Rio de Janeiro. Antigamente, Campo Grande era interior mesmo, né? Então as pessoas dificilmente se deslocavam. Hoje fica mais fácil, né? Não, Campo Grande, você tem tudo. Tudo que você precisa, você tem em Campo Grande. Tudo, absolutamente. Então, é um bairro realmente, e ele tem um potencial muito grande econômico, né? É grande geograficamente, né? O seu território é grande. Então, É pena que ela acaba sempre aparecendo na mídia com coisas ruins, né? Acaba evidenciando sempre as coisas ruins, mas onde o teu consultório está hoje, nós estamos fazendo uma obra grande aí, né? Uma obra grande aí para esse trevo aí, né? Previsão do tempo de obra são 2 anos, né? Tá complicado por ali,
o trânsito, sabe? Porque eles têm muitos desvios, tem muitas ruas ali com única via, né? E o volume de carro ali é muito grande. Então, tá pesado o trânsito ali, mas estamos caminhando. Eu penso assim, que é para uma melhora. Daqui a uns anos a gente vai ter mais Não, a gente facilidade. sempre espera, né? A gente sempre espera que seja para melhor, né? Pois é. Então, eu penso assim, que daqui a um tempo a gente vai ter mais facilidade para andar ali, e aí eu foco lá na frente, sabe? Porque se eu ficar focando ali na confusão que é ali na obra, não, não vai dar. A gente fica desmotivado. É. É verdade, é verdade. Assim, ó, o bate-papo, pô, show de bola, o assunto tá legal. Vamos colocar um pouquinho agora na emoção, né? Nessa tua trajetória toda aí, o que mais foi complicado na tua vida, ou algum caso que aconteceu na tua vida que te abalou, né? Que, assim, que não foi muito legal, né? E depois você conta um caso que foi o definitivo para essa mudança de vida, enfim, né? O que te motiva diariamente, por exemplo, né? Essas duas nuances aí, só para trazer um pouquinho do emocional e tudo. Eu sou muito resiliente para algumas coisas, sabe? E eu sou bem. Eu tenho objetivos, né? E eu sou pé no chão. Então, eu ainda adolescente tive uma situação muito difícil, né? Que foi a morte do meu pai. E a gente sente, a gente fica triste, mas eu nunca deixei aquilo que me impedisse de ir atrás dos meus sonhos. Então, eu tive muitas dificuldades, né? Até para chegar na faculdade, para fazer a faculdade, tive muitas dificuldades, mas assim, eu, a minha mãe e o meu irmão mais novo, nós somos um triângulo assim de ferro. Então, E eles sempre me apoiaram muito, sempre me ajudaram, e nós três, né? A gente sempre se apoiou, sempre se ajudou, e eu fui em frente. E já, assim, que eu estava te falando agora, por exemplo, dos materiais que eu carrego, né? Uma vez eu trabalhava em Vila Isabel, numa esquina lá perto do Inca, e eu tinha que carregar meus equipamentos. E aí eu fui assaltada, levaram meu carro com tudo o que eu tinha. Então, assim, no dia seguinte eu tinha paciente. Eu dei um jeito para atender aqueles meus pacientes. Alguns amigos me emprestaram algumas coisas e eu demorei a receber o seguro do carro, né? Mas quando eu recebi o seguro do carro, eu falei: primeiro eu vou comprar todo o meu equipamento. Eu vou me organizar para os meus atendimentos, e o que sobrar eu compro um carro, o que der, qual carro que der para eu comprar. Então, eu fui assim, taxativa para resolver aquilo. Eu não adiantava ficar chorando. Então, no dia seguinte, eu fui atender com o que eu tinha, sabe? De forma responsável, né? Com os meus pacientes. E aí, eu fui atender. Então, isso foi um dos motivos também que me fez a devagar e ficando só no meu consultório, só num lugar. E depois eu tive filhas, né, que são elas que me dão toda a energia, assim. Todos os dias eu acordo e eu não tenho chance de não ir trabalhar, eu não tenho chance de ficar xoxa, porque elas dependem, né, de mim, emocionalmente, financeiramente, né? Então, eu não tenho essa chance. Então, elas me motivam, elas me ajudam. E aí, em 2017, eu tive um câncer. E foi assim. Eu sempre me cuidei, sempre. Eu sou muito organizada com o meu corpo, porque uma vez a minha mãe falou para mim assim: primeiro você, porque as suas filhas dependem de você. Então, se você não estiver bem, como é que você vai cuidar delas? Então, primeiro você tem que estar bem em todos os aspectos.
não fale com os seus cuidados, porque elas precisam de você. Então, eu sempre fui muito organizada com essa questão de médico, eu sempre fui assídua. Se manda eu beber 5 copos por dia, eu vou beber. Se mandar beber 300 copos por dia, eu não sei como, mas eu vou fazer o que o médico manda. E aí eu tenho um médico que me acompanha já há muitos anos, né? Um clínico que me acompanha há muitos anos. Muitos anos. E aí a gente acompanhava um cisto que eu tinha na tireoide e 6 em 6 meses fazia exame e o cisto estava lá. Em determinado momento aquele cisto mudou, cresceu um pouco e aí o meu médico falou assim, vamos fazer uma biópsia. Fiz uma biópsia, deu indeterminado. Aí ele, vamos fazer em outro laboratório. Fiz em outro laboratório, indeterminado. Aí ele, ai, não é possível. Vai fazer nesse lugar aqui, porque esse lugar aqui a gente vai ter uma resposta. Aí eu fiz o terceiro em outro lugar e deu indefinido, diagnóstico indefinido. Aí meu médico falou assim, olha, tá borderline isso, porque ou é ou não é. Indefinido, não aceito isso. Vamos tirar. E aí eu fui no cirurgião, né, de cabeça e pescoço, cheguei lá, o cirurgião falou assim, isso ninguém sabia. Ninguém, só eu. Cheguei no cirurgião, o cirurgião falou assim, olha, espera as férias das suas filhas, se organiza, eu sei que sua vida de consultório né, você precisa se organizar, se organiza, a gente faz com calma essa cirurgia. Aí eu falei para ele, negativo, nós vamos fazer agora. Quando é o seu próximo dia de centro cirúrgico? Aí ele falou assim, olha, o próximo dia é dia 11 de maio, eu tenho uma vaga no dia 11 de maio. Isso era dia 2 de maio. Mas você não vai conseguir entrar nessa lista do dia 11. Aí eu falei, por quê? Aí ele falou, porque você tem que fazer o pré-operatório. E eu só vou te colocar na lista quando você tiver todos os exames. Então, toma aqui os pedidos, vai para casa, faz os pedidos. Quando você tiver, mês que vem você entra. Ou então, no final do mês, você vai... Eu falei, negativo. Eu vou... Que dia que eu tenho que trazer esses exames? Aí, dia 11 era uma quarta-feira. E aí ele falou, segunda-feira, você tem que aparecer aqui no consultório segunda-feira com todos os exames. Aí eu ainda falei assim para ele, doutor Roberto, alguém pode trazer por mim esses exames? Aí ele começou a rir, sabe? Aí ele falou assim, olha, o único paciente que fala isso para mim é dentista. Isso é dentista e me pede para um outro trazer. Aí eu falei, claro, eu não sei quanto tempo eu vou ficar sem trabalhar. Aí ele, você tá mesmo achando que você vai fazer dia 11? Eu falei, eu tô achando não, eu vou fazer dia 11. E aí eu corri. Eu não sei, olha, eu vou te falar, eu tenho muita fé. E eu tenho certeza que tudo Deus preparou para eu fazer todos os exames. Aí, no domingo, eu fui para casa da minha prima, falei assim, Alessandra, eu preciso de uma ajuda sua. Não me pergunta nada, tá? Eu tenho uma consulta hoje para pegar uma guia de internação, mas você que tem que ir para mim. Você vai para mim? Ela falou assim, mas como? Eu vou fazer uma consulta para você. Eu falei, sim, eu preciso que você vá, porque eu não posso faltar ao trabalho. Leva os exames e o médico vai falar alguma coisa para você. E aí, o médico foi e falou para minha prima, né? Ai, meu Deus, bem que ela mandou alguém mesmo. Tá aqui, então toma a guia aqui, 11, ela tem que estar aqui na quarta-feira. E aí, quando o médico me deu a guia de internação, que eu fui contar para minha mãe e para o meu ex-marido na época, né? Fui contar para ele e eu expliquei, ó, eu já fiz compras, minha prima vai ficar comigo no hospital, minha mãe vai ficar com as meninas em casa para te ajudar, para você não ficar sem trabalhar, e eu já arrumei no consultório, eu organizei tudo na segunda e na terça e fui internar. Quando veio o resultado da biópsia, eu não tinha um tumor, eu tinha vários. Eu tive que tirar a tireoide inteira. Então, assim, isso foi um momento muito... que eu tive que ser muito forte, porque ninguém sabia do que eu estava investigando. Te assustou, né? E eu tinha que dar um jeito. Eu falei, esse negócio não vai ficar aqui e eu tenho que ficar boa rápido, minhas filhas estão aqui. E aí eu fui em frente.
fui em frente, tirei, fiz o meu acompanhamento, fiz tratamento, acompanhamento, 5 anos, né? Já tô curada e eu faço agora acompanhamento anual, tô ótima. E outro momento também que foi muito, muito difícil para mim foi que eu era casada e num momento eu tive a notícia que eu ia ficar sozinha com as minhas filhas, né? Então eu separei e eu fiquei sozinha com as minhas filhas. E isso dá medo. Naquele momento eu tive muito medo, né? Eu tive medo de não dar conta, eu tinha medo do que ia ser, eu tinha medo, ai meu Deus, será que elas vão precisar de alguma coisa e eu não vou poder prover? Ou se me faltar agora, o que eu vou fazer? E eu vou te falar que eu tive 3 dias de luto. Eu não me permiti mais depois, sabe? De luto que eu digo assim, de entender o que estava acontecendo, né? E reagir. E reagir. Então, eu falei, eu não posso, porque o que vai ser das minhas filhas, sabe? Exato, né? O que vai ser das minhas filhas? Então, assim, o caminho que eu tinha era trabalhar. E para eu trabalhar com excelência, para que não me faltasse paciente, para que não me faltasse sabedoria para lidar com as situações, que não me faltasse técnica para eu resolver os problemas dos meus pacientes, porque eu não podia faltar trabalho para mim. O que eu fiz? Me debrucei em estudar. E aí foi um ano que eu mais estudei, sabe? Porque eu a cada 15 dias eu ficava sozinha, porque elas iam para casa do pai, passar o final de semana com o pai. E aí eu não tinha compromisso de fazer comida, com nada. Eu ficava estudando. Então foi um momento assim difícil, que eu tive que me reestruturar em todos os aspectos, emocionalmente, financeiramente, né? Tive que adequar a vida, né? Minha, delas, passar a conviver de forma diferente em algumas situações. E Uma aí, readaptação, né? Uma readaptação, né? uma readaptação. E aí foi aí que eu vou te falar que a minha vida decolou. Principalmente a minha vida profissional, sabe? Porque porque o estudo leva a gente onde a gente quiser. Onde a gente quiser. E ninguém me tira isso. Ninguém me tira. Meu avô dizia que saber não ocupa espaço. E não mesmo, né? Saber não ocupa espaço. E a sabedoria... Terabytes. E a sabedoria é uma coisa que ninguém pode te tirar, né? É igual assim, experiências que você vive, por exemplo, de viajar, de conhecer lugares, conhecer uma comida. Ninguém vai te tirar. Não é igual um brinco que alguém pode te furtar, não é um caderno que alguém pode botar fogo, né? Um carro que o ladrão leva. Ninguém me tira, né? E isso só me ajudou no amadurecimento, me ajudou a lidar com as coisas, me ajudou a saber fazer escolhas, né? Isso foi muito importante na minha vida, saber fazer escolhas em tudo, sabe? Então, assim, foi um divisor de águas, o meu último divisor de águas, né? Porque eu tinha tudo para ir para outro caminho, né? Ou para me apagar, ou Desestimular por algum motivo, né? para Ficar... me estimular, exatamente. E não. E eu usei isso como uma forma como um degrau, né? Como uma escada para que, sabe? Então, assim, sem eu atrapalhar a vida de ninguém, né? Sem eu atrapalhar a vida de ninguém.
e fui em busca do que é meu. E assim, na verdade, para a gente buscar as coisas para nós mesmos, não tem outra pessoa que faça isso, né? Não tem outra pessoa. Só nós mesmos, né? Só nós. E eu vou te falar, olha, muitas pessoas me perguntam como eu dou conta. Porque eu vou te falar, eu costuro, eu fiz um curso profissional de confeitaria, então eu faço bolos, os bolos das minhas filhas sou eu que faço, bolos Legal. enfeitados, com técnicas diferentes de cobertura. Maneiro. Né, sou mãe de verdade, porque eu faço trabalho de casa, cuido, boto para dormir, estudo e faço lancheira todos os dias de Elas manhã. estão com quantos anos? 10 e 13. Quais são os nomes? Carolina tem 13 e Letícia tem 10. Olá, Carolina, Letícia, beijo, tudo de bom? Elas vão assistir, né? Carolina e Letícia. Bom, e elas, assim, elas me ajudam muito, sabe? No trabalho, quando eu falo assim, olha, mamãe vai ter que dar aula agora, por favor, tá aqui o lanche, aqui a mamãe vai ter que dar aula, tem que deixar a mamãe concentrada. E aí elas ficam, sabe? A Carolina, quando eu tenho que gravar a aula ou gravar alguma coisa para o Instagram, quando eu tenho que fazer algum conteúdo, a Carolina me ajuda, produz. Mamãe, Imagina. boa, sabe? Elas me ajudam, assim, e são minhas incentivadoras. Elas mal sabem que elas que são as minhas inspirações para ir em frente, mas elas me têm como ídola, sabe? Elas ficam orgulhosas, assim. Eu já fiz podcast, sabe? Já participei, já fui convidada para alguns podcasts. E a primeira vez... É muito importante, no teu trabalho, é muito importante você propagar a tua mensagem. Você tem que propagar. Sim. YouTube, Instagram, né? O Facebook agora está um pouco menos, mas esse conteúdo precisa ser falado. Você precisa estar sempre falando sobre isso, entendeu? Porque assim, eu acredito que cada pessoa tem um propósito, sabe? E eu conheço os meus propósitos. Os meus propósitos. E eu vou te falar, essa mentoria, ela surgiu como um propósito muito importante na minha vida, sabe? De também mudar a vida do outro. O colega que não tem segurança para fazer o procedimento, eu quero ser um propósito para ele ter a segurança, sabe? Porque bacana. Então, foi uma forma também de me incentivar, sabe? De ajudar o outro. E você vai se aprimorando cada vez mais. Você ensinando a outras pessoas, você acaba aprendendo mais ainda. Você consolida o teu aprendizado, né? Exatamente. E também eu divido o meu tempo, que eu sou catequista na minha paróquia aqui. Que legal! Eu tenho alguns anos na caminhada aqui na igreja, né? Na São Marcelino Champagnat. E onde é que é a igreja? A igreja é aqui na Barra, dentro do Colégio Marista. Sim. A Barra já faz muito tempo que eu não vou para aí, né? Porque toda vez que eu vou ao Brasil agora, eu fico em Campo Grande, né? Eu estou me organizando. Hoje ficou meio complicado, inclusive. Você desculpa, porque eu estou na correria me preparando para ir ao Brasil agora. Dia 12 eu chego no Brasil. Vou ao Brasil dia 12. Aí eu vou ficar aí um tempinho, porque tem que ver meu pai, resolver coisas. Eu acabo ficando praticamente o tempo aí só Campo Grande. A gente tem que se encontrar, hein? A gente tem que se encontrar. Isso, então, vamos pra cá. A gente tem alguns amigos e amigas em comum, de repente. Com certeza. E aí, a paróquia é aqui dentro do Colégio Marista, então eu me divido na missão também. Isso é muito legal. Tudo é muito bom, mas envolver essa parte mais espiritual, enfim, né? Acho muito legal. Olha, eu já tive dias de ir para os meus encontros da catequese, assim, sabe quando você vai dirigindo e eu parava na igreja e falava assim, gente, como eu cheguei aqui?
como que eu vou dar esse encontro hoje? E aí, e assim, olha, a minha turminha é muito grande, eu tenho 23 crianças hoje. Ah, que Então, legal. eu chegava e assim, ai, na igreja feliz e eu estava esgotada emocionalmente ou fisicamente e tirava assim força de onde eu não imaginava, sabe? E muitas vezes as crianças da catequese me ajudavam, sabe? Sem elas perceberem, né? Porque criança também tem um feeling, né? Tem, percebe bastante. E são muito puras no que falam, né? São muito puras. Então, assim, estamos nos preparando para minha próxima turminha vai fazer a primeira comunhão agora em abril e amanhã vou passar o dia num retiro com 132 crianças. Caramba! Então, Legal, legal isso aí. então, ainda me divido com essa missão que eu realmente amo, dar trabalho, né? É uma missão bacana, bacana. Muito legal, muito legal. Pô, Muitos compromissos na igreja, final de semana, umas pessoas me questionam: para que você se mete nisso? Já não tem tempo para fazer as coisas. Ai, toda semana tem uma coisa para fazer. Eu falo, gente, é minha vida. Você vai lá fazer por mim? Eu sou feliz lá. Eu sou é, feliz. Então, de repente elas precisam, algumas pessoas até precisavam de ter momentos como esse, né? Algumas coisas começam para ser feitas para poder até dar mais valor à vida, valor às coisas, enfim, né? É. sim, Ó, eu sei que a tua vida é agitada, eu já atrasei um pouquinho, eu vou fazer aqui a minha finalização, aí eu deixo para você finalizar e deixar alguma mensagem e tudo, tá bom assim? tá Então, joia. então pera aí, deixa eu fazer aqui minha propaganda aqui, meu parceiro de negócios aqui, johnnyperson.com.br, ó, não esqueçam, vai lá no site, ó, tem camisa, blusa, tem short, boné, tem meia, tem coisa pra caramba. E o Johnny Persson colocou aqui um código de desconto pra gente, pra quem assistir, pra quem quiser olhar, caminhar, enfim, ó, Luiz 10, 10% de desconto, tá bom? Ó, Johnny Persson, brigadão, Voe Alto com Johnny Persson, poxa, parceiro. Daniele, poxa, brigadão, poxa. Bate-papo foi. Gostou? Bate-papo? Foi Foi muito legal? legal. Pô, Obrigada pela oportunidade. eu que te agradeço. Quero te encontrar aqui no Brasil quando vier, né? Vamos E marcar. que você conheça lá o consultório, vai tomar o cafezinho icônico que tem lá, um cappuccino que as pessoas falam que é único, então você está convidado. Show, show. Eu tenho quase certeza que você já arranjou duas pacientes, duas clientes, ou até três, né? Mas a minha irmã, quando eu falei que ia ter esse bate-papo com você, a minha irmã falou: que legal, poxa, maneiro, porque ela. Estética, beleza, sabe como é que é? Rapaz, minha mãe, ela vai comigo dessa vez, né? Mas ela é vaidosa, eu não sou muito, elas ficam reclamando de mim, elas ficam querendo, elas são minha design, agora que eu cismei, porque eu não tinha intenção nenhuma de entrar na internet, eu queria trabalhar nos bastidores, eu estou estudando bastante tempo para trabalhar para a internet, né? Nos bastidores, no backstage. Só que você tem que ter currículo. Eu decidi colocar o canal, porque já tem um histórico, tinha um jornal, tinha revista, aí vamos colocar isso aí para ver qual é. Aí tá andando, tá legal. Aí aqui, quando começou o inverno aqui, falei, poxa, não tem como ficar fazendo externas. O que eu vou fazer agora? Aí vou fazer umas lives, vou começar a chamar amigos, bater papo, e a coisa tá indo aí, pessoas e conteúdos interessantes, você tá gostando, É vamos que isso, vamos. é É por isso. isso, Daniela, esse meu atraso hoje. Você desculpa, Daniela. Foi muito bom. Muito obrigada pelo convite. É sempre bom a gente trocar, né? Trocar os propósitos, saber da vida do outro e ver que a gente tem dificuldades, como todas as pessoas têm. E a forma da gente encarar essa dificuldade é que faz a diferença. Então, que eu queria deixar assim, que as pessoas não deixassem nenhuma pedra impedi-las de seguir o caminho, né? A gente tem que encontrar formas de pular a pedra. Não tem pernas? Pule com as mãos.
não tem mãos, vai rolando, dá um jeito, né? Vamos que vamos. E dá um jeito, pede carona para alguém para pular a pedra, né? Pede colinho para alguém e vamos em frente. A gente tem que andar sempre igual foguete, sem dar ré e sem retrovisor para não olhar o que aconteceu para trás, né? Vamos que vamos. Vamos seguindo em frente e assim, puxando igual um arado. Vem quem quiser atrás de você, mas não deixa ninguém te parar. Se for, vai e vai levando quem quiser ir com você. Mas vamos que vamos. Que ninguém te para. Obrigada, viu? Foi um. Que agradeço. Aqui é simples, não. Eu vou desligar aqui, a gente faz assim, tchau e. Valeu, ó. Beijo, abraço, tá? Tchau, gente. Um abraço.